A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Bom dia para todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa oportunidade tão rica, tão maravilhosa, onde nós estaremos juntos aqui, meditando na verdade da Palavra de Deus. Hoje vamos falar de um tema fundamental, vamos entender por que Jesus morreu. Então esse é o tema dessa ministração, o porquê que Jesus Cristo morreu. Então vamos abrir as nossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só lembrando que quem vos fala nessa oportunidade sou eu, pastor Cláudio Morandi. Estamos na liderança da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo na Rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia. Nós vamos estar aqui nesses 30 minutos meditando na Palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10, a palavra diz assim, 1 João, capítulo 4, os versículos 9 e 10, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua orientação, que o teu maravilhoso Espírito Santo, ó Pai, traga a revelação da pessoa de Cristo, daquilo que ele é e daquilo que ele fez. Pai justo, abre o nosso entendimento para que a gente possa então compreender a verdade da tua palavra. Tira as escamas dos nossos olhos para que a gente possa ver além da letra a ti mesmo. Pai querido, também não permita que nenhum daqueles que estão aqui e que estão nos ouvindo possa ter dúvidas com relação àquilo que vai ser ministrado nessa oportunidade. Pai justo, traga entendimento, traga revelação. Nós oramos e entregamos este tempo nas tuas mãos para que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, por que Jesus morreu? A resposta é: ele morreu para que eu e você pudéssemos viver por meio dele. Então, nós vamos entender hoje, quero ser bastante sucinto, em dizer que o problema fundamental que os pecadores perdidos enfrentam não é o de estarem doentes e precisarem de um remédio, mas sim que todos eles estão mortos em seus delitos e pecados e precisam experimentar urgentemente a sua regeneração, para que então possa viver uma vida de ressurreição. Não é você frequentando uma religião que você vai ser salvo. A salvação, quem pode lhe dar é Jesus Cristo. Ele já salvou a mim e a você. A religião e também os arranjos podem apenas embelezar o cadáver e torná-lo mais apresentável, mas jamais poderão dar-lhe vida. Nenhuma religião neste mundo pode dar vida a uma pessoa. Somente Deus tem esse poder. Lembra de Efésios 2, 4 e 5? Que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o versículo 6 diz assim: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para nós vivermos uma vida de ressurreição, é necessário que venhamos a crer que morremos com Cristo. Sem a nossa morte no corpo de Cristo, não existe possibilidade de vivermos uma vida de ressurreição. E o Senhor, sem dúvida, levantou muita gente dentre os mortos. Mas nos registros do Evangelho, somente a ressurreição de 3 pessoas é descrita. A primeira delas é a filha de Jairo. Você vai encontrar lá em Lucas, capítulo 8, dos versículos 40 até os 56. Você vai ver também o filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7, a partir do versículo 11. E também Lázaro, um amigo especial de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11. Então, queridos, quando você estuda esses 3 relatos sobre a ressurreição, você vai aprender algumas verdades básicas a respeito da ressurreição espiritual, que traz, em primeiro lugar, salvação e depois nova vida aos que creem em Jesus Cristo. Não é os que aceitam a Jesus. Aceitar Jesus não existe na Bíblia. Tem muita gente tendo uma experiência falsa quando aceita Jesus. A Bíblia diz que nós temos que crer em Jesus, crer que fomos atraídos no seu corpo na cruz, crer que fomos crucificados, mortos e ressurretos com Cristo. Nunca é nós aceitando a Cristo, mas Ele nos aceitando. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Cuidado para não fazer confusão, porque se você descer para a sepultura crendo que aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, isso não lhe traz salvação. Porque a palavra fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não aceita, aquele que crê tenha vida eterna. Em João 5,24, a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo, em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É você ouvir a palavra e crer. Em João 7,38, Jesus disse assim, olha, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava isto a respeito do Espírito Santo. Então, é crermos em Jesus não como nós pensamos, mas como está escrito na sua palavra. Então eu quero analisar um pouquinho aqui sobre a filha de Jairo. Só tinha 12 anos quando ela morreu. O filho da viúva era jovem, talvez no fim da adolescência, ou quem sabe aí no início da casa dos 20 anos, mas ele morreu. Então nós temos a impressão de que Lázaro era um homem mais velho, mas ele também morreu. Essas 3 pessoas nos ensinam algo, é que a morte não respeita, em primeiro lugar, idade, e sendo a morte uma figura do pecado, essas 3 pessoas nos ensinam que o pecado matou toda a raça humana. As crianças pecam, os jovens pecam e os adultos pecam. Porque Romanos 3,23, a Bíblia diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, inclusive as crianças. Pastor Cláudio, você está dizendo que a criança, ela peca? Claro que peca. Ela já nasce mentirosa, porque quando Adão pecou, a Bíblia diz em Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. E a Bíblia vai dizer no Salmo 58, versículo 3 e 4, que a criança, elas já se desviam desde a concepção da mamãe. Quando elas nascem, elas já se desencaminham proferindo mentiras. E o Salmo 58,4 fala que elas têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Então a criança, desde o seu nascimento, ela é pecadora por essência. Não estou dizendo que se uma criança morrer e ela não tiver juízo ainda,
o sacrifício de Jesus Cristo garante a salvação dela, porque o reino de Deus é das crianças, mas ela é rebelde. Os pais, se não educarem, elas vão cometer rebeldias. Elas vão mentir, elas vão fazer manha, vão fazer birra, elas vão querer dominar todo o ambiente. Por isso que elas agem dessa maneira, porque o pecado está nelas. Já nasceu com este pecado. Se todos pecaram, então todos carecem da glória de Deus. Agora eu quero que você note que o elemento tempo, ele se acha envolvido aqui. Porque quando Jesus ele chegou à casa de Jairo, vocês se lembram que a menina ela tinha acabado de morrer. Aquela jovem na procissão ali fúnebre de Naim, ela estava morto há pelo menos um dia, pois os judeus geralmente faziam os enterros 24 horas depois da morte do indivíduo. Agora Lázaro estava no túmulo há 4 dias quando Jesus chegou ali em Betânia. Você pode verificar lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 39. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual dessas pessoas estava mais morta? Talvez você pode estar sorrindo dessa pergunta e você tem razão. Mas existem graus de morte. Porém, queridos, existem graus de decomposição. Por exemplo, a filha de Jairo, ela não estava nada decomposta. De fato, parecia apenas adormecida. A decomposição estava se iniciando no corpo daquele jovem de Naim. Agora, quanto a Lázaro, Marta, a irmã de Lázaro, advertiu que após 4 dias no túmulo, seu irmão cheirava mal. Embora ali todos os pecadores perdidos, quer jovem ou velhos, estejam espiritualmente mortos por causa do pecado, nem todos se encontram no mesmo estado de decomposição. Por quê? Porque alguns pecadores são filhos pródigos que cheiram a chiqueiro, enquanto outros são fariseus respeitavelmente limpos por fora, mas cheios de corrupção e de ossos podres por dentro. Tá certo? Agora, queridos, o que o indivíduo morto precisa mais é vida. E essa vida só pode vir de Jesus Cristo. Porque a vida espiritual, ela é um dom, da mesma forma que a vida física. Você e eu, nós podemos cultivar a vida física, mas não podemos dar vida ao morto. Somente Deus tem esse poder. Lembra do Evangelho de João, capítulo 5, verso 26? O que está escrito lá? Lá está escrito assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então entenda uma coisa. Como Jesus concede este dom da vida? Como? Mediante a sua palavra. Lembra de João 5,24, que eu me referi aqui anteriormente? Ele disse assim, Evangelho de João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, amados, em cada uma das narrativas de ressurreição que nós estamos examinando aqui nessa oportunidade, Jesus ele falou com a pessoa morta. Lembra lá de Lucas 7,14? Ele disse assim, jovem, eu te mando, levanta-te. Lembra lá em Lucas 8,54, ele disse assim, menina, levanta-te. E em João 11,43, ele disse assim, Lázaro, vem para fora. E foi isso que aconteceu, porque ele tem poder. A sua palavra, ela tem um poder muito grande em dar vida àquilo que está morto. Vocês estão me compreendendo, meus irmãos? Então, amados, em cada passo, a palavra viva, dita com autoridade divina, ela deu vida àquilo que estava morto. Então, a palavra de Deus, ela possui vida. Lembra de Hebreus 4,12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque Cristo é vivo e Cristo é a palavra de Deus. É o assunto de Evangelho de João 1:1.
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só que este Verbo, esse Logos, essa palavra, se fez carne e habitou entre nós. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Agora, os que receberam a palavra pela fé, nasceram de novo. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mesmo que estejam mortos em suas transgressões e pecados, os pecadores perdidos podem ouvir a voz do Filho de Deus, e quando o Espírito de Deus usa a palavra para declarar sua necessidade e a graça de Deus que satisfaz essa necessidade, então, na expressão de Romanos 10:17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação ou pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, amados, nós devemos notar que cada uma dessas três pessoas que Jesus levantou dentre os mortos deu evidência confiável diante de outros de que estava realmente viva. O milagre, ele teve lugar diante de testemunhas que ficaram surpresas com o feito de Jesus. Porque quando a vida voltou à filha de Jairo, a menina levantou-se da cama, andou e se alimentou. Agora, se a ressurreição dos mortos é uma ilustração da ressurreição espiritual dos pecadores mortos, então todos os que têm fé em Cristo devem dar evidência da sua nova vida pelo seu andar e apetite. O comportamento do cristão, o andar diário, é diferente por causa da nova vida em seu íntimo. A palavra fala em Romanos 6, versículo 4, que nós fomos sepultados com Jesus na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida ou em vida nova. Entenda que aqui não está falando de batismo de água. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, ou seja, batismo na morte. O que é batismo na morte? É que eu e você fomos incluídos no corpo de Cristo. Quando ele morreu, eu também estava nele. Está me entendendo, irmãos? Isso é batismo na morte. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, uma vez que morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, então tem a ressurreição para nós. Porque Colossenses 3, 1 e 2, a Bíblia diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, junto com essa nova natureza que recebemos do Senhor, o Filho de Deus recebe também apetite pelas coisas de Deus. Como crianças recém-renascidas, nós desejamos o alimento da palavra de Deus. Lembra lá de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, o que está escrito lá? 1 Pedro, deixa eu ler para vocês aqui, capítulo 1, os versos 2 e 3, que diz assim, olha, 1 Pedro 2 e 3. Diz assim a palavra, olha: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Que maravilha é isso? Que o nascido de novo, o Filho de Deus em Cristo Jesus, ele tem um apetite pela palavra. Amados, o Filho de Deus, ele recebe na regeneração um apetite novo também, pela palavra de Deus. Porque como crianças, nós desejamos o alimento da palavra e não aceitamos substitutos. Nós reconhecemos a voz do nosso bom pastor, a voz que nos levantou dentre os mortos, e não seguiremos falsificações. Somente o nosso bom pastor, Cristo, pode levar-nos aos pastos verdes da sua palavra.
e alimentar-nos com a verdade que nos satisfaz interiormente. Lembra do profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, o que foi que ele disse? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Está vendo? Achadas as tuas palavras, logo as comi, as devorei. E as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Aquela jovem, ela deu evidência de que estava viva, sentando-se e falando, lá em Lucas 7, capítulo 7 de Lucas, versículo 15. Agora, amados, vamos pensar numa coisa. Se de fato houver nova vida em mim e em você, ela será certamente revelada pelo que dizemos e a forma como dizemos. Porque se o coração tiver sido transformado pela fé em Cristo, o modo de falar deve também modificar-se. Lembra lá o que Jesus disse em Mateus 12:34? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, amados, de um lado, a nova vida irá revelar-se ao falarmos a verdade em lugar de mentiras. O regenerado, ele deve falar a verdade, deixar a mentira. Assunto de Efésios, capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Então, amados, essa é a advertência positiva. A negativa se acha em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Queridos, vamos entender que nada mais de enganos pode reinar na nossa vida. O nosso falar deve ser também gracioso, um falar puro, um falar bondoso, um falar cheio de amor. Você lembra lá de Colossenses 3:8? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, de ira, de indignação, de maldade, de maledicência, de linguagem obscena do vosso falar. Por isso que em Colossenses 4:6, Paulo também diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E longe de nós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Tito 3, 1 e 2, a palavra fala: lembra-lhes, não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Queridos, nada de abusos verbais, de palavras duras, de mentira. O nosso novo vocabulário deve dar glória ao Senhor Jesus Cristo. É provável que o jovem não tivesse mais deixado de falar sobre Jesus e o que Jesus fizera a seu favor. Mas, queridos, lembra daquela expressão do Salmo 66, versículo 16? O que ele disse lá? Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Está vendo, irmãos? E nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por isso que as nossas conversas não serão mais egocêntricas. Lázaro, ele deu provas de que estava vivo, saindo pela porta do túmulo, embora tivesse as mãos e os pés amarrados. Jesus ordenou a seguir que lhe desatassem aquela mortalha. Então, amados, por que um ser humano aceitaria ser atado como um cadáver e cheirar como um cadáver? O apóstolo Paulo, ele pode ter pensado em Lázaro quando disse aos crentes de Éfeso, lembra lá de Efésios 4, 22 e 24? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso que as pessoas que foram ressuscitadas com Cristo, guarde bem isso, mediante a fé nele, desejarão despojar-se das mortalhas e colocar
as vestes da graça que identificam o verdadeiro Filho de Deus. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amados, não se pode evitar o fato de que a vida eterna, ela deve revelar-se por meio da vida dos que foram levantados dos mortos pelo poder de Deus. Eu e você, nós nascemos em pecado, mas Cristo veio lá naquela cruz, Ele tirou o meu e o seu pecado, crucificando o nosso velho homem. O velho homem foi crucificado, e se o nosso velho homem foi crucificado, temos que crer que ele morreu, porque somente a morte do velho homem é que o nosso pecado é removido. Romanos 6, verso 6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que está morto, justificado está do pecado. Isso é maravilhoso. Então, amados, Jesus Cristo, ele não tem simplesmente vida e dá vida. Ele é a própria vida. Jesus Cristo disse o que ninguém mais poderia dizer. Lá em João 11, 25. Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. E em João 14, 6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo João escreveu, lá em 1 João 1, verso 2, ele disse assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Em João 1,4, João ele reitera, ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Queridos, que coisa linda! É por isso que é essencial que os pecadores confiem em Jesus e o recebam em seu coração, porque só então podem ter a vida eterna. Eu vou ler aqui para vocês em 1 João, capítulo 5, os versículos 11 e 12, que diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está vendo aqui, irmãos, que paradoxo? Ele morreu para que eu e você tenhamos vida. Que tragédia! Esta vida está à disposição de todos que queiram crer em Cristo, receber Cristo. Porém, bem poucos irão arrepender-se e crer. Ou será que não contamos a Ele as boas novas? Está vendo, irmãos? Então, por que Cristo morreu? Para que eu e você pudéssemos viver por intermédio dele. Foi o amor de Deus, o Pai, que levou Cristo para a cruz, para tirar este vírus da morte com que todos nós nascemos desde o nosso ventre. Então, Jesus, ele tirou o meu e o seu pecado lá naquela cruz, nos atraindo, nos crucificando, nos fazendo morrer, nos sepultando e nos ressuscitando juntamente com Cristo e nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Que Deus revele esta verdade ao seu coração. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, o teu recado foi entregue. É o teu Espírito quem vai operar a regeneração, trazendo vida e vida em abundância para todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Ô meu Pai, não permita que haja uma certa rejeição dessa palavra, mas que teu Espírito venha conquistar aqueles que são teus, aqueles que foram destinados para a vida eterna. Nós oramos em nome do nosso bendito e glorioso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua vida em particular, que Deus revele essa verdade ao seu coração. E em breve nós estaremos aqui. Um bom dia para vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. De graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Há uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Quem beber dessa água certamente não morrerá, pois é a água da vida. Quem beber viverá. Uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Há uma fonte de água viva
com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Quem beber dessa água certamente não morrerá, pois é a